Você está vendo uma coisa interessante aqui? Quantas pessoas não minaram a sua capacidade intelectual, não deixaram de gerar grandes produções, contribuir insanamente para o mundo porque achavam que eram burras. E na verdade, nada a ver. Todas elas eram inteligentes. E é exatamente o que acontece. Outra coisa que acontece é que muitas vezes não é a sua área. Né? Olha só que interessante. A teoria multifocal ela traz um conceito de gatilho da memória. O gatilho da memória ele gera um deslocamento onde ele encerra determinadas áreas da memória para leitura e disponibiliza outras áreas da memória para leitura. Então isso quer dizer que o fenômeno da autochecagem, ele vai ler, né, determinadas áreas que estão disponíveis pelo gatilho. Isso quer dizer que em determinados ambientes você vai ter uma área da memória disponível e em outros você vai ter uma outra área da memória disponível. E pode ser que naquele determinado ambiente você não se saia tão bem. Quando você vai fazer uma prova, você fica nervoso, sabe o que você está fazendo? Está deslocando o gatilho da memória. Quer dizer, a âncora da memória, não é o gatilho da memória, é a âncora da memória. Você está deslocando a âncora da memória. E a âncora da memória ela vai disponibilizar uma área exata da memória para ser lida pelo fenômeno da autochecagem. O fenômeno da autochecagem é o que vai gerar as cadeias de pensamentos essenciais, que são os pensamentos inconscientes, os quais eles são a origem dos pensamentos dialéticos e antidialéticos. Né? Agora a gente já começou a entrar na teoria. Vamos lá. Os pensamentos dialéticos e antidialéticos, eles são conscientes. Os pensamentos essenciais, eles são pensamentos inconscientes, para você ver que é da inconsciência que nasce a consciência. Então você tem aí os pensamentos dialéticos que eles podem ser transformados em linguagem. Eles são mimetizados geralmente em linguagem. Agora mesmo eu estou conversando aqui com você e eu estou tendo uma enxurrada de pensamento dialético sendo transferidos para você. Você, a partir da minha comunicação, está formando pensamentos dialéticos e antidialéticos por meio do seu eu, porque é a sua consciência quem está produzindo. E essa produção que você está fazendo, ela está sendo lida e registrada na memória em forma de RPS. As RPS nada mais são que os registros psicossemânticos. O que são registros psicossemânticos? Registros psicossemânticos são as interpretações que você faz de tudo aquilo que de todo o estímulo que você recebe. Então você recebe um estímulo e esse estímulo ele é registrado na memória, digamos, com uma tag, né? Com uma interpretação. E essa interpretação é o que depois você vai resgatar quando for formar cadeias de pensamentos essenciais. Né? Então vamos lá. As cadeias de pensamentos essenciais elas são formadas por essas RPS. É quando o fenômeno da autochecagem vai lá na memória, faz uma varredura, ele vai ler e basicamente as RPS elas ficam na memória, elas são impressas na memória, né? Elas são registradas de forma física química, né? Que é basicamente a forma como o seu cérebro funciona. O seu cérebro tem vários processos químicos e físicos, né? Então ela fica lá registrada e o fenômeno da autochecagem ele faz uma leitura geral e a partir dessa leitura você começa uma produção de pensamentos essenciais que basicamente são inconscientes e vão formar os pensamentos conscientes dialéticos e antidialéticos e aí vão chegar na consciência do seu eu. Você está entendendo uma coisa interessante aqui? Que o fato de você registrar algo na memória, putz, olha só, agora que eu lembrei, existe um fenômeno chamado fenômeno RAM. O fenômeno RAM é o fenômeno do registro automático da memória. O que basicamente é o fenômeno RAM? Você recebe um estímulo, o fenômeno RAM ele vai registrar automaticamente. E isso é muito interessante. Tudo